seja bem-vindo ao canal da Loja Rosa Cruz Curitiba. Hoje contamos com a presença do nosso grande conselheiro, Frater Luiz Carlos, da nossa mestra auxiliar, Denise Georg. Eu sou o Paulo Pinheiro, mestre da loja, e contamos hoje com a presença do Frater Adel, que vai falar sobre o ser místico e a presença divina. Frater Adel, por favor. Bom, eu quero cumprimentar a todos, cumprimentar o Frater Luiz Carlos, a Sora Denise, o Frater Paulo, também cumprimentar a todos os fratres e sorores, quero cumprimentar as amigas, aos amigos que nos acompanham. Antes de iniciar propriamente, eu quero dizer que, como já é do conhecimento dos estudantes Rosa Cruzes, eu devo ressaltar a todos que os ensinamentos oficiais da Ordem Rosa Cruzes estão contidos nas monografias dos graus de estudos recebidas em casa, nos textos ritualísticos iniciáticos das cerimônias desenvolvidas em nossos organismos auxiliados. Portanto, embora esta palestra que se seguirá possa estar fundamentada nestes ensinamentos ou outra bibliografia Rosa Cruz, ela trata-se de um trabalho de expressão de opinião pessoal e não representa, hipótese alguma, a posição oficial da AMORC, cujo conteúdo está sendo exposto para reflexão. E nesse sentido, hoje a proposta é que fale sobre a questão do misticismo e do ser místico acima de tudo, e o ser místico e a presença divina. E claro, como nós estamos dentro de um canal da Ordem Rosa Cruz, um canal da grande loja, da loja Curitiba da Ordem Rosa Cruz, eu me valho, claro, de bibliografia Rosa Cruz, me valho de ensinamentos da AMORC para tentar formar o meu conceito, até porque eu sou uma pessoa que tenho na minha formação a presença desta formação Rosa Cruz. Eu me identifico como uma pessoa que visualiza na filosofia Rosa Cruz uma filosofia essencial para o desenvolvimento pleno da vida do ser humano, para o domínio da vida por um ser humano. Então, claro que a bibliografia Rosa Cruz faz parte dessa apresentação que eu me proponho a compartilhar com todos os amigos e amigas que estão aí acompanhando, que nos assistem. Agora, como dito, ela não representa, hipótese alguma, um ensinamento oficial ou um documento oficial da Ordem Rosa Cruz. E claro, nós temos que refletir sobre o que é o ser místico, e a primeira questão é necessariamente conceitual. A primeira questão conceitual é: o que é o misticismo? Isto é objeto contínuo de confusões, é objeto contínuo de dúvidas. Há pessoas que imaginam que o misticismo esteja associado a práticas de feitiçarias, a bruxarias, a encantamentos, e na verdade o misticismo ele se insere muito mais em um patamar filosófico da compreensão da divindade. O misticismo, ele, na nossa cultura ocidental, ele é uma expressão, é uma palavra que provém dos gregos, embora já houvesse conhecimento místico anterior, mas essa palavra provém dos gregos, e aí ela tem uma raiz importante, que é a raiz de mistério. E este mistério não seria o mistério de nenhuma prática mágica, não seria o mistério associado a nenhuma prática oculta ou que gerasse um conteúdo de medo, ou de superstição, ou de dúvida. Na verdade, é o mistério em relação à divindade. Misticismo fundamentalmente significa, ou quer dizer, que para aquela pessoa que se diga um ser místico, Deus é transcendente. Deus não pode ser compreendido pela capacidade racional. Deus não pode ser compreendido pelo intelecto. Para que a gente situe bem. É como se nós imaginássemos que Deus, dentro do conceito tradicional, da ideia tradicional, da compreensão tradicional, ele fosse tão limitado a ponto de que a mente humana, que é limitada, pudesse compreender a integralidade da divindade. E o que o místico nega é isso. A expressão misticismo vem a partir da negação disso. Ele vai dizer, não, Deus, ele é transcendente. Portanto, a limitação da mente humana não é capaz de compreender o que é a divindade. Ela não é capaz de entender toda a extensão da divindade.
Então, não são os processos racionais mentais que vão me levar à compreensão da divindade. Então, embora eu possa ter elementos de subsídio, elementos que vão me auxiliar na compreensão dessa divindade, na descoberta dessa divindade, como textos sagrados, livros, documentos, práticas que vão me auxiliar na compreensão dessa divindade, mas eu preciso saber que eu, ao tentar limitá-la somente aos textos, a tentar limitá-la somente ao que eu leio, ao tentar limitá-la à minha racionalidade, eu estou limitando a própria divindade ao tamanho da mente humana. E aí eu digo que a mente humana é do tamanho da divindade, portanto que a divindade ela é muito menor do que ela é. Então, o conhecimento místico e a compreensão do que é um ser místico inicia com essa ideia conceitual, me parece, ou seja, o conceito de que Deus não pode ser compreendido, e aqui usei até já um termo que é carregado de uma adjetivação, Deus, por causa da nossa cultura ocidental, nossa cultura brasileira que a gente utiliza, mas na verdade a ideia é de divindade. Por quê? Porque o misticismo está presente em todas as grandes tradições religiosas. Quer aqueles que nominam a divindade como Deus, quer os que não nominam como Deus. Em todas as tradições religiosas, nós temos a presença do misticismo. Nós temos o misticismo no judaísmo, por exemplo, com a Cabala, né, o entendimento de que teriam um grande conhecimento místico presente na Cabala dentro da cultura judaica. Nós temos o misticismo presente no islamismo, o misticismo sufi. Os sufis fazem uma leitura absolutamente distinta, partem do mesmo Alcorão, mas fazem uma leitura absolutamente distinta que os outros muçulmanos irão fazer, quer sejam eles sunitas, xiitas. Eles vão observar um sentido muito mais simbólico em vários aspectos do Alcorão, né? A própria pensar Aisha, a última esposa de Maomé, eles vão visualizar como um símbolo da criação. Então há todo um conteúdo místico, e há o misticismo no hinduísmo, lá os brahmanes, há o misticismo em todas as tradições, como há, inclusive, nós mesmos ocidentais, por vezes desconhecemos, há um misticismo cristão. Há um misticismo cristão também, presente no cristianismo, que parte de leitura de textos religiosos cristãos, inclusive uma parte deles da própria Bíblia, para tentar ter uma visualização de Deus dentro de um outro patamar, justamente este patamar em que minha mente é limitada para que eu possa compreender totalmente a divindade, então que eu não posso tentar visualizar a divindade dentro deste patamar limitado da minha mente, e que mais que isso, seria até uma expressão popular, mas me permitam, seria até uma perda de tempo eu tentar fazê-lo. Eu tentar ficar o tempo inteiro tentando entender o que é Deus. Isso seria algo limitado. Isso seria uma perda de tempo. Por quê? Porque a limitação da minha mente não vai me permitir visualizar a grandiosidade deste ser. Então, o ser místico, ele tenta ver o quê? As manifestações divinas. Ele tenta buscar um contato com essas manifestações divinas. Ele tenta, de alguma forma, se guiar pelo que é perceptível da manifestação divina. Essa é a ideia central do ser místico e inicial para a gente compreender. E dentro disso, da compreensão do misticismo, da pessoa que se guia por misticismo, imediatamente quando a gente fala em misticismo, principalmente para quem não está acostumado a estudos dessa natureza, não se volta com frequência ao trabalho que não o trabalho material, o trabalho racional, é muito comum que ela pense assim: o místico é um camarada sempre muito doce, muito amável, mas que vive no plano do irreal. Ou também é comum pensar assim: não, é uma pessoa agradável o místico, só que é um sonhador. A gente ouve bastante. Ah, o místico é alguém idealista e tal, mas não tem lógica nenhuma, vive num plano ilógico. E este é o grande desafio do verdadeiro ser místico, que é justamente buscar o equilíbrio entre o realismo e o idealismo. Esta é a ideia central de toda busca de conhecimento místico. Um caminho que faça com que esta dicotomia que está presente até na visualização comum das pessoas, que as pessoas comumente visualizam e referem: é um camarada legal, bacana, adorável, mas um sonhador. É um camarada super agradável, mas vive no mundo das nuvens, vive no mundo das ideias.
lá referindo à filosofia platônica, vive no mundo das ideias. Né? Na verdade, o ponto importante do caminho místico que é traçado pelo ser místico é o caminho de busca do equilíbrio. É o equilíbrio entre eu sou um ser, sim, que visualiza que há um mundo além deste mundo que a minha racionalidade é capaz de visualizar, que visualiza que há um mundo além deste mundo que a minha racionalidade é capaz de perceber pelos meus sentidos objetivos. Porém, isso não faz com que eu desconheça a existência dessa racionalidade. Isso não faz com que eu desconheça a existência deste mundo visível, dentro do plano visível, dentro das limitações deste mundo visível. Mas saber disso não me impede de buscar satisfazer um outro aspecto do meu ser, que é o aspecto do meu ser que está no meu íntimo. E aí, claro, nós podemos usar a nomenclatura que a Rosa Cruz vai utilizar para isso, a tradição Rosa Cruz, mas, enfim, as diferentes tradições religiosas, as diferentes tradições místicas vão referir de forma diferente. Vou usar aqui, e aqui toma essa cautela, não quer dizer que eu esteja usando exatamente com correção o termo que a dogmática Rosa Cruz me diz. Tento utilizar aqui um termo para que possa ser compreendido pelo maior número de pessoas. Espírito. Então, aquilo que nós chamamos de espírito, de alma na linguagem corriqueira, na linguagem do dia a dia. Então, eu sinto que há uma presença além do meu aspecto físico, além do meu aspecto corpóreo, uma presença dentro de mim, e eu quero satisfazer essa presença. Eu quero escutar esta presença também. Eu quero, além dos aspectos físicos, dos aspectos corpóreos, eu quero escutar este conteúdo. Então, esta busca deste equilíbrio é que é o caminho do ser místico. Por isso que as tradições místicas verdadeiras, e a Ordem Rosa Cruz, e não é se aqui puxar sardinha para brasa, dar um show nisso, elas não são ordens que defendam que a pessoa promova uma mortificação da carne, ou uma mortificação do corpo para desenvolver o espiritual. Não, porque o caminho é o caminho do equilíbrio. É aquela parábola que se conta de Buda, que estava lá entre os ascetas durante já anos e não chegava a lugar nenhum, a caminho algum de iluminação, quando viu um barqueiro que estava ensinando o seu filho a pescar. E esse barqueiro, então, foi amarrar o barco e pediu ao filho, olha, amarre meu barco, amarra o barco aí para nós. E o filho tensionou muito a corda. E o barqueiro olhou para ele e disse, não, você não pode fazer assim. Se você tensionar muito a corda vai arrebentar e o barco vai à deriva. Daí o menino foi lá e deixou a corda muito frouxa. E o barqueiro disse, olha, você não pode fazer assim. Porque se você deixar a corda muito frouxa, a maré vai fazer com que esse barco vire. Então existe um ponto exato de equilíbrio. Nem tão tenso, nem tão frouxo, nem tão tensionado, nem tão disperso. E este ponto de equilíbrio, que é o ponto de equilíbrio da busca do místico. Então eu tenho a consciência que se eu estou neste plano físico, se eu existo neste plano corporal, eu simplesmente não posso negar a minha existência física e a minha existência corporal. Eu não posso negar a minha presença como um ser aqui habitante do planeta, mas, ao mesmo tempo, me parece que há um algo a mais. E aí esse ser místico tenta, de alguma forma, ter o contato com este algo a mais. Por isso que dentro das escolas místicas se cria a ideia de mestre e discípulo. Se cria essa ideia de que há um mestre que orienta o discípulo. E justamente as tradições místicas mais importantes vão dizer que este mestre não é uma figura corpórea. Não é alguém que simplesmente vai chegar, sei lá, como numa aula de karatê também chama o pessoal de mestre nas artes marciais, que vai chegar e simplesmente dizer, você tem que dar o golpe assim, assim, assado. Não, as tradições místicas mais profundas, elas vão dizer que o mestre não é um terceiro diferente do discípulo. É o ser que habita o próprio discípulo. E por isso, daquela frase tão repetida e tão repetida, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Não é que irá aparecer uma terceira pessoa e vai dizer, olha, agora eu vou te guiar por um caminho. É que o discípulo consegue escutar a própria voz do seu interior. Quando ele chega a um grau tal de desenvolvimento da sua prática, da sua elaboração mística, a sua voz interior passa a ser para ele audível. Ela está ali desde o primeiro momento, desde o nosso nascimento.
E talvez nós a escutemos melhor quando somos crianças, quando ainda não fomos submetidos a toda a repressão dos valores sociais, culturais, racionais. Eu tenho uma filhinha pequenininha, esses dias ela tomou um tombo e não se machucou. Ela veio correndo para mim e disse assim: papai, que bom que o papai do céu me protegeu e eu não me machuquei. Ela intuitivamente traz a ideia de que há um conteúdo além deste conteúdo visualizável que a gente percebe. E talvez a gente vá sofrendo essa repressão e de algum momento nós deixamos de escutar essa nossa voz interior. E aí, quando justamente este caminho é trilhado, o desenvolvimento deste caminho faz com que chegue um momento que esse mestre se manifeste e possa ser escutado. Só que este caminho, e aqui é importante insistir, este caminho é necessariamente, dentro do que o nosso querido Frater Christian Bernard ensina, ou sempre, é um caminho de equilíbrio. É um caminho de equilíbrio, ou seja, é um caminho em que eu não posso abdicar de estar no mundo, eu não posso abdicar de viver as agruras do mundo, de viver as dificuldades do mundo. Você vai sofrer? Vai. Você vai ter dificuldades? Vai, mas vai ter alegrias também, vai ter prazeres também. E isso é o caminho do mundo. Essa é a realidade nossa no mundo. E eu não posso me negar a isso para simplesmente me colocar num plano de permanente meditação ou permanentemente meditativo, uma espécie de asceto, tentando escutar essa voz. Não vou escutar, porque essa voz faz parte do meu todo. Então, existe uma força interna, e essa força interna é o mestre que então se manifesta ao místico. E quando essa força interna se manifesta, ela tem sempre um objetivo, que é a evolução. Não existe manifestação divina que não tenha como objetivo a evolução. Toda manifestação divina objetiva fazer o ser evoluir. Portanto, a ideia de que nós possamos, de alguma forma, regredir, ou que nós possamos, então, se ouvirmos essa nossa voz interior, praticar atos que sejam atos abjetos, ou atos negativos, ou atos que gerem sofrimento, ou atos que gerem dor, elas estão equivocadas. Por quê? Porque justamente a manifestação divina, se eu aceito que existe uma divindade, que essa divindade é pura, que essa divindade é uma divindade transcendente, que ela é uma divindade que é uma força profunda de amor, de luz, de vida, se eu aceito tudo isso, então eu não posso aceitar que qualquer manifestação dessa divindade não seja uma manifestação evolutiva. E, portanto, sempre que eu escutar aquela manifestação, eu escuto aquela manifestação com um sentido evolutivo, ainda que eu não o compreenda. E esse é outro passo importante ao místico, que é seguir aquela voz interior, ainda que ele não o compreenda. Há uma passagem, essa de uma parábola Rosa Cruz, que ela diz assim, como se Deus estivesse falando com a pessoa, e ela diz assim, e ele diz assim: olha, eu vou te avisar sempre. Muitas vezes você não vai me escutar, mas daí depois não me culpe. E a ideia é essa, porque os nossos sentidos racionais, eles, por vezes, eles justamente nos bloqueiam a esse contato. E justamente o ser místico é o ser que vai aliar esses sentidos objetivos aos sentidos interiores. Vai saber conduzir a sua vida com boas práticas, com práticas saudáveis, com práticas positivas, mas viver a sua vida terrena, viver a sua vida humana, viver a sua vida corpórea e, ao mesmo tempo, estar em contato permanente com esse sentido interior. Isso é tão evidente que, se nós, para tentarmos fazer uma metáfora, usarmos a simbologia da cruz, que está presente em tantas e tantas tradições, em tantos e tantos rituais, para vocês terem uma ideia. Eu fiz uma rápida pesquisa aqui para subsidiar nossa conversa de hoje. E eu achei que existem mais de 325 representações da cruz em diferentes tradições. Mais de 325. 10 delas associadas a fins místicos. Sendo que talvez, não há uma certeza dos historiadores nesse sentido, mas talvez a primeira representação mística da cruz seja a Rosa Cruz.
né? A primeira referência escrita que eu consegui localizar da Rosa Cruz é um escrito de 1533 do Paracelso, que já num livro dele, o Paracelso, então, fala de toda a simbologia da Rosa e da Cruz. Se você pensar, esse escrito de 1533, ele é anterior aos 3 documentos que anunciam na Europa a Rosa Cruz, o ressurgimento. Então, seria um documento, inclusive, anterior a isso, em 1533, do Paracelso. E ele vai referendar a essa simbologia da cruz. De certa forma, nas tradições místicas do catolicismo, a cruz se faz presente em outras tradições místicas. Então, são mais de 325 representações. E por que ela é tão importante, a cruz, como representação? Porque ela representa o homem. E representa o homem em seus sofrimentos, em suas dificuldades, em suas experiências humanas. Uso o homem aqui como gênero, né? Representa nisso, nessa nossa experiência, nessas nossas dificuldades, nesse nosso dia a dia. Nos representa isso. Não representa, veja, e aí eu acredito, embora assim haja uma crítica muito forte à utilização que, por vezes, a teologia católica faz da cruz, principalmente em movimentos reformadores, no sentido de que a cruz exaltaria a dor do Cristo, né, o momento da crucificação, né, e a utilização que seria feita dentro da teologia católica, mas dentro da minha perspectiva pessoal, e volto a dizer, aqui é uma perspectiva pessoal, até nisso a simbologia é importante, porque nos demonstra o quê? Que você pode, talvez deva sofrer. E deva saber que este sofrimento faz parte da tua trajetória. E que essa cruz representa tudo isso. Representa o humano, representa a tua vivência, te demonstra que podem existir sofrimentos, por mais especial que você seja, por mais especial que você se sinta, e que tua mãe diga que você é, né? Porque a mãe sempre vai dizer que você o é. Por mais especial de tudo isso, isso faz parte da existência humana. E aí a magnífica representação da rosa em meio à cruz, que Paracelso já dizia lá em 1533. Essa rosa significa o florescer da consciência. Então eu tenho o quê? Tenho um humano que está aqui numa existência corpórea, numa existência física, submetido a caminhos, submetido a vitórias, a derrotas, a momentos de prazer, a momentos que não são de prazer, a sofrimentos, e que tem que cuidar da sua cruz, não pode simplesmente dizer, eu vou jogar essa minha cruz fora. Não, eu tenho que cuidar, né? Eu me lembro a primeira vez que eu fui... eu estudei durante muitos anos sem frequentar o organismo afiliado da Ordem Rosa Cruz. E me lembro a primeira vez que eu fui na Ordem Rosa Cruz, no organismo afiliado, que uma sorora olhou para mim e disse assim, olha, você está muito bem vestido. Isso é um comportamento Rosa Cruz. Aquilo me marcou. Por quê? Porque faz parte disso, de você estar cuidando desse seu veículo. Você está cuidando desta sua cruz. Mas eu não sou só isso. Eu tenho uma consciência que deve florescer. E o florescimento dessa consciência, observem a grandiosidade desse símbolo, não se dá em separado. A rosa está na cruz. A consciência está nesse humano. É a consciência deste humano que deve florescer. É aquele caminho do equilíbrio que nós conversávamos. O equilíbrio entre o meu... as minhas impressões sensoriais e as minhas impressões internas. É o meu equilíbrio entre essa minha vida corporal e a minha oitiva do meu mestre, a minha comunicação com o meu mestre, a minha divindade que está no meu interior. E essa divindade que está no meu interior, ela me permite justamente visualizar que o mundo é além do que a minha visão é capaz de captar. Que o mundo transcende o que é capaz de captar. Que o mundo vai além destas possibilidades, que eu tenho energia espalhada por todos os lados e que eu tenho que estar em consonância com essa energia, que a mesma energia que em mim habita, ela está ali no Paulo, está ali no Frater Luiz, ela está ali na Soror Denise, por isso que nós nos dizemos irmãos, não porque nós adotamos uma convenção de nos chamarmos irmãos, é porque nós somos irmãos. Porque a mesma energia que está em mim, está em cada um deles, está em cada um que está aí acompanhando, essa mesma energia. Ela está, inclusive, naquela pessoa que eu olho e digo, não gosto dessa pessoa.
Não quero bem essa pessoa. Mas esta mesma energia que em mim está, também lá nela está. E como está assim, e agora me deixem fugir um pouquinho do tema, Frater Luiz, Frater Paulo, Sório Denise, está nos seres não humanos. E no momento em que nós estamos diante de uma pandemia que coloca a humanidade frente a frente com uma realidade cruel, que é a possibilidade de que esta humanidade, sim, possa ser extinta, sim. Que um vírus, os médicos dizem que frágilzinho, que é uma membranazinha muito frágil, mas que ele é capaz de extinguir a humanidade. Nós precisamos olhar, mas como nós fomos capazes de gerar isso? E nós fomos capazes de gerar isso fazendo nossos irmãos não humanos sofrerem demais, sendo conivente com o massacre de animais selvagens que acontecem em mercados vivos por todo o mundo. Neste caso, especificamente, foram mercados vivos da China, em que aqueles animais são tratados como um caráter de objeto absoluto, empilhados uns sobre os outros, se alimentando uns da urina dos outros, dos excrementos dos outros, tratados sem qualquer sentimento de compaixão. E não estou dizendo para você, seja vegetariano, seja vegano, isso é o plano da sua consciência que deve levar a sua decisão, mas estou dizendo para você, reflita sobre a forma como nós, seres humanos, devemos nos relacionar com o restante do planeta. Reflita com a forma como nós devemos nos relacionar com o restante da natureza. Mesmo no consumo, nos animais abatidos para fins alimentares, será que o grau de consciência que nós, seres humanos, já fomos capazes de desenvolver com a chegada de tantos iluminados que nos trouxeram tantos conhecimentos, nós temos o direito, como seres deste planeta, de massacrar os demais seres como nós fazemos para fins alimentares, ou nós podemos ter protocolos diferentes, ou nós podemos agir de forma diferente, e nós podemos, cada um de nós, dizer, não concordo que se haja assim. Assim não deve ser. As autoridades governamentais devem se posicionar, sim, olha, com isso nós não concordamos. Então me parece que é um momento de profunda reflexão, inclusive disso, de dizer, olha, se eu sei de tudo isso, de toda essa conexão que existe entre mim, o universo, os demais seres, como que eu simplesmente, por um prazer momentâneo, eu digo, não, agora eu esqueço essa conexão. Agora eu esqueço o que está sendo feito. Agora eu esqueço os massacres que estão sendo praticados. Não, a conexão é permanente. E aí você se torna algo que, mais uma vez, referindo ao Frater Christian Bernard, ele fala que é a pessoa que é místico, mas é místico no seu dia a dia. Mas é místico na sua forma de viver, mas é místico no seu agir, porque não esquece, não vai ser místico quando se fecha numa sala para meditar, não vai ser místico quando se fecha num templo para orar. É místico no seu dia a dia, porque se você está em contato com o seu mestre interior, então esse seu mestre interior precisa ser ouvido. Esse seu mestre interior, ele é um mestre de evolução, nós falamos disso. E se ele é um mestre de evolução, ele é um mestre que deve te conduzir ao respeito com todas as pequenas partículas da energia que está presente ao longo deste fio energético que nos liga a todos os seres que estão aqui no planeta Terra. É mais ou menos, eu costumo dizer, que é mais ou menos como aquelas luzes de Natal. Né? Cada luz é uma luz independente, é uma lampadinha independente, mas elas têm a mesma fonte lá, estão ligadas na mesma fonte de energia. Essa é a ideia. A ideia, então, que essa divindade do interior nos traz. O pensamento místico, ele segundo as tradições místicas, ele envolve algumas coisas para aquela pessoa que consegue encontrar este caminho do equilíbrio. Ele envolve algumas coisas para a pessoa que consegue se dizer, eu sou um ser místico, eu sinto a presença divina. E o primeiro aspecto é esse, que é sentir a presença divina. Esse é o primeiro. O ser místico, ele sente a presença divina. Nos seus momentos felizes, nos seus momentos infelizes, nos seus momentos de agonia, nos seus momentos em que ele precisa de respostas, em que ele precisa, de alguma forma, de esclarecimento, e nos momentos que ele erra.
Nos momentos que ele erra, ele também sente aquela presença divina dizendo, puxa, mas é isso que eu te ensinei, é isso que é a evolução? É esse que é o caminho que você está traçando? Ele sente essa presença divina, ele sente essa presença divina nos outros. Por isso ele olha os outros com amor, com compaixão. O olhar amoroso, o olhar de compaixão de um místico não é o olhar de alguém que desconhece a realidade. Não, é o olhar de alguém que conhece a realidade, mas essa compaixão, esse amor surge justamente porque ele sente a presença divina em tudo. Ele sente a presença divina em todos. Ele sente a presença divina nas diferentes relações. Eu me lembro uma ocasião, e aqui também não vai nenhuma crítica a nenhuma tradição religiosa, que um querido amigo me dizia assim, eu me converti a determinada religião porque eu tive um encontro com Deus. Falei, puxa, que bom. Mas pensei comigo, mas que infeliz que ele é por se encontrar só uma vez com Deus. Né? O místico se encontra toda hora, todo dia, todo momento. E essa é a ideia do ser místico. É um encontro permanente. Um encontro permanente com a divindade. Mais que isso, o ser místico, ele o tempo inteiro, ele está e lembra que há uma interconexão no universo todo. Ele lembra que ele é uma lâmpada daquele fiozão lá da lâmpada da árvore de Natal. Ele lembra que ele está em interconexão com todo o universo. Então a relação dele com os seus familiares é diferente, a relação dele com as outras pessoas é diferente, a relação dele com as pessoas que ele não quer bem, porque nós temos o direito de não querer bem. As relações com as pessoas que ele não quer bem é diferente, a relação com os outros seres do planeta é diferente, é uma relação que está no plano da interconexão, nós estamos em conexão. O caminho para o ser místico é o caminho da experiência. Então, a experiência é dada onde? Não se trancando num quarto, não se fechando numa sala, vivendo, convivendo com pessoas, sofrendo dificuldades, sendo contrariado. Essa experiência é o caminho para o ser místico. Outro axioma é o observar o presente, mas não com aquele sentido um pouco epicurista, no sentido de, eu vou viver o momento presente, os prazeres do momento, porque o amanhã a gente não sabe. Não, não é isso. Mas ele observa o presente, por quê? Porque ele sabe que o presente é o gerador do seu futuro. Ele sabe que há uma lei de causa e efeito permanente ligando a relação dele com o universo, ligando a relação de todos os seres com o universo. Então ele observa o seu presente para dizer o que eu irei fazer no meu presente, porque este meu presente será o gerador do meu futuro. O místico questiona o tempo todo. Ele deve questionar o tempo todo, porque justamente como ele se propõe a um caminho de descoberta, a aceitação passiva das coisas faz com que ele não descubra. Então a descoberta faz parte, é irmã do questionamento. O ser místico jamais despreza os atributos da intuição. Porque se eu acredito que há um mestre que em algum momento pode dizer, puxa, olha lá, o Adel está preparado, acho que eu vou falar com ele. Como que aí ele fala, eu digo, isso deve ser, eu devo estar ficando maluco, devo estar... Não, ele não jamais dispensa esses atributos da intuição. O ser místico, e aqui, olha, é importantíssimo isso, o ser místico estuda. Não existe misticismo sem estudo. Ao longo da história da humanidade, de todas as tradições místicas, os místicos foram pessoas que estudavam. Se vocês observarem, não existe nenhum ser místico que simplesmente se dava a não querer conhecer, a não querer ter acesso ao conhecimento. Nós temos um universo de conhecimento disponível. Hoje, disponível a nós uma quantidade imensa de conhecimento místico, inclusive. Então, o ser místico busca esse conhecimento, o ser místico estuda muito. E além de estudar, ele pratica. Pode citar o Marvel aqui, Paulo? Pode. Tem o Doutor Estranho, do Marvel. E tem uma cena interessante do Doutor Estranho, em que ele vai lá onde está aquela espécie de monge e tal, e ele, com vontade, eu quero logo fazer experimentos, eu quero logo sair voando, quero logo fazer mágica e tal.
Aí ela olha para ele e diz assim: quando você foi ser médico, o que te disseram que você tinha que fazer? Ele disse assim: me disseram que eu tinha que estudar muito e praticar muito. Ela olhou para ele e falou assim: e por que o misticismo tem que ser diferente? Ele é um conhecimento menor? E é exatamente isso. Como místico e nerd, e é justa. Eu aprecio bastante. São dois axiomas também. Então, estudar e praticar. O místico estuda muito. O conhecimento dele não é menor que outra forma de conhecimento. E ele pratica no seu dia a dia. Se desafiando, tentando lembrar, puxa, olha, isso é o que eu sou, é isso que eu acredito. Ele vai praticar no seu dia a dia. E ele tenta desenvolver a sua consciência, essa flor da qual o Paracelso já nos falava. E essa consciência ele tenta desenvolver para que ele possa estar em mais profunda conexão com o divino no seu interior. E até hoje, a forma que as diferentes tradições místicas apresentam como uma forma mais eficaz para o desenvolvimento dessa conexão é a meditação. As diferentes técnicas de meditação. Não utilizam todas as tradições a mesma forma de meditação, o mesmo mecanismo e o mesmo meio de meditação. Há diferentes meios de meditação. Mas a meditação mística seria uma das formas de justamente você, sem no seu dia a dia dizer para o teu corpo: o meu corpo não serve de nada, eu vou virar uma seta e vou abandonar o meu corpo e não vou tomar banho, não vou mais me pentear e não vou trocar de roupa para que deixar que o meu espírito floresça. As tradições místicas, todas elas dizem o mesmo. Você não precisa fazer nada disso. Basta você ter técnicas de silenciamento do teu corpo em um determinado momento para você fazer a conexão da tua consciência com esse teu ser místico. E aí, quanto mais você fizer isso, mais próximo você chega de entrar em contato com esse divino no seu interior, com esse seu ser que faz parte do divino do seu interior, ok? Seria isso, mais ou menos, as considerações que eu queria fazer, agradecendo imensamente o convite que fizeram para que eu pudesse estar aqui, seguramente fruto da generosidade dos meus fráteres e sorores, muito mais do que do meu merecimento, e agradeço imensamente e espero que de alguma forma possa ter sido útil. Claro, Frater. E me lembra, o Frater estava falando, eu me lembrei de um poeta popular chamado Patativa do Assaré. Não sei se vocês já conhecem. O Patativa, ele teve uma baixa escolaridade, né? Então ele produzia textos, poesias, onde se entende o sentimento, onde se vê a beleza sem conhecer regra alguma da língua. É impressionante como a intuição, né, quando ele, da forma que ele encontrou nessa existência, ele encontrou uma forma de acessar essa intuição e montar, dentro das coisas que ele aprendeu na vida, montar esse jogo e se expressar de uma forma que, mesmo sem regra da língua em si, né, letras, conjunções, palavras, formações, ele conseguia extrair o sentimento e a beleza das coisas, né, de uma forma que poucos que conhecem a regra conseguem. Então, Patativa, quem puder depois dar uma olhada, tem uma coisa muito interessante, Frater, muito interessante. Frater Luiz, faça o favor. Primeiramente, quero parabenizar o Frater Abel, que nos brindou com um excelente trabalho, que nos colocou aí diante desse assunto tão apaixonante, e é um assunto que sempre nos desperta muita curiosidade, que é o misticismo, né? Sobretudo com a presença divina, como assim ele bem detalhou. Mas eu queria fazer, se posso assim dizer, uma solicitação que o Frater pudesse entrar um pouquinho mais profundo diante da seguinte questão. Nosso país, que é tido majoradamente, ele é cristão, né? E todos nós sabemos disso, talvez você possa
detalhar um pouco mais sobre o misticismo cristão. Poderia dar mais uma forcinha para nós nesse sentido, Frater? Muito obrigado, Frater, pela oportunidade de falar disso. Isso eu acho que é um tema interessantíssimo, até porque existe, sabe, Frater, uma grande busca dentro da história daquilo que se conhece como Jesus histórico. Ou seja, buscar realmente o Jesus além da fé. Não é uma postura negacionista da fé cristã, mas buscar o Jesus além da fé para verificar se esse Jesus além da fé, esse Jesus histórico, referenda aquilo que é matéria de fé ou não. E esse misticismo cristão, dito misticismo cristão, de certa forma, ele fornece chaves para esse caminho do chamado Jesus histórico. O que acontece? Se sabe que desde os primórdios do cristianismo havia uma tradição mística no cristianismo. Isso hoje os historiadores têm como absolutamente certo, absolutamente correto. Aonde há uma divergência entre os historiadores. Se esse misticismo cristão seria uma decorrência direta de Jesus Cristo, algo que é sustentado, inclusive, pelo nosso primeiro imperator, o Frater Lewis, no livro A Vida Mística de Jesus, seria uma tradição direta dele, ou alguns historiadores entendem que não foi uma linha direta de Jesus, mas um ensinamento transmitido por Jesus e que foi desenvolvido por um dos seus discípulos na chamada seita dos joaninos, vindo de São João. São João, muitos conhecem, né? Seria o discípulo amado, segundo muitos historiadores. Teria sido um homem que viveu muito. E a historiografia contemporânea vem, de certa forma, confirmando, embora neste campo não haja certeza absoluta, que talvez dos 4 evangelhos não apócrifos, o único que tenha sido escrito realmente por aquela pessoa, ele também é tido como anônimo, mas que talvez o único que tenha sido escrito por aquela pessoa que o nome é colocado ali é justamente o Evangelho de João. Né? A historiografia vem a partir das datações que vem fazendo. E o que acontece? Se divide os evangelhos em 3 evangélicos, que são chamados de sinóticos, que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E o Evangelho de João como um evangelho à parte. E, inclusive, durante muito tempo, ele foi tratado desta forma até nas tradições mais formais, ou seja, como um evangelho à parte. Então, existiriam esses 3 evangelhos sinóticos e um evangelho à parte, com também ali aquela questão do Apocalipse, enfim, um evangelho à parte. Os místicos do cristianismo, eles foram buscar justamente a construção do seu conhecimento no Evangelho de João e no Sermão da Montanha. As bases fundamentais do misticismo cristão estão no Evangelho de João e no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha tem uma particularidade. O Sermão da Montanha, não sei se todos sabem, mas hoje os historiadores têm ele, como não na sua literalidade das palavras, mas nas ideias que ele transmite, como um documento fidedigno. Por quê? Existe algo que se chama de fonte Q. A fonte Q é o quê? Os historiadores, em um determinado momento, começaram a pegar os evangelhos e visualizar elementos que eles tinham de comum. Elementos que eles tinham de comum. E observaram que haveria uma repetição. Inclusive, eles acreditam que 2 evangelhos se inspiraram em um outro deles, dos 4 que nós temos. Então, eles foram pegando elementos que haveriam em conexão. E daí eles viram e listaram todos aqueles elementos que haviam conexão, efetivamente. Vamos dizer, aqueles ensinamentos, não os dados de narrativa de fatos, mas os ensinamentos que haveria conexão. E eles observam, então, que esses ensinamentos seriam fundamentalmente os ensinamentos que são transmitidos naquele momento que é descrito como o Sermão da Montanha. E aí os historiadores acreditam que existe algo que eles chamam de fonte Q, que é a fonte na qual os evangelhos se inspirou. E aonde realmente alguém seria mais ou menos como aquele aluno que fica na primeira fila lá, sabe, Frater Luiz Carlos? Anotando tudo, ficava ali anotando o que Jesus falava. E é uma das grandes buscas arqueológicas, essa chamada fonte Q, que
segundo os historiadores, pode ter sido essa fonte de inspiração. Então, os místicos cristãos, eles se valeriam da fonte Q e do Evangelho de João, que é um evangelho distinto dos outros três. Justamente, tanto que durante muito tempo os outros três foram colocados em separado, como evangelhos sinóticos, e os evangelhos de João, um evangelho à parte. No evangelho de João, a forma como Cristo é apresentado é diferente dos outros evangelhos. Porque no evangelho de João é apresentada de que forma? É assim, no princípio era o verbo. Isso está no evangelho de João. E o verbo estava com Deus. Isso está no evangelho de João. E o verbo era Deus. Está no evangelho de João. E o que está feito no evangelho de João bem distinto dos outros? O Logos, ou seja, o verbo, foi feito carne e revelado por Deus. Então, no evangelho de João, Cristo é o Logos. É a verdade revelada, é a verdade, é a força da criação. Portanto, Cristo para o evangelho de João é o verbo divino. E ele é o que está em o intermediário efetivo entre Deus e o homem. E então, a partir dos ensinamentos místicos do Evangelho de João e do Sermão da Montanha, é que os místicos do cristianismo tentam revelar o conteúdo deste Logos. Tentam, pelo menos, se aproximar do conteúdo deste Logos. E que seriam, então, manifestações místicas, manifestações que envolveriam até rituais. A oração, a prece, para eles, tem um caráter de meditação. Falamos há pouco da meditação. A prece, para eles, inclusive, são preces meditativas. Realizam preces cristãs meditativas. Então, eles vão extraindo, a partir destes dois documentos fundamentais, um conteúdo evangélico. É um conteúdo místico. Né? O Evangelho de João, existe um papiro que é chamado de P52, é um documento mais antigo que nós temos, encontrado até hoje, com a escrita de um evangelho. É justamente desse Evangelho de João. Por isso, os místicos do acreditam que ele seja o que está mais perto da verdade crística e que, portanto, a verdade crística seria uma verdade mística. E essa verdade mística seria revelada a partir do momento que eu compreendo o sentido do Logos e estudo as verdades que estão num documento singelo, que é o Sermão da Montanha. Não sei se expliquei. Excelente, Frater, excelente. Muito bom. Né? Muito obrigado, Frater. Ficou muito bom essa colocação. Desculpe, Frater Luiz Carlos. Ainda hoje existem alguns locais no mundo, principalmente no Oriente Médio, em que são professadas essas tradições do misticismo cristão, né? Como os drusos, né? Existem locais e que são tradições que são fechadas, são rituais herméticos, como outras tradições esotéricas são herméticos, ou seja, rituais de iniciação e fazem uma leitura dentro dessa visualização esotérica. Mas vamos dizer, para eles, os dois documentos fundamentais de compreensão da verdade divina estão no Evangelho de João e, fundamentalmente, no Sermão da Montanha, como a fonte mais fidedigna do que Jesus falou. Muito bom. Muito. Muito bom. Muito bom. Sra. Denise? Oi. Você quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Pois é, nossa, muito boa explicação, gostei bastante também. Frater, você comentou sobre o mestre e o discípulo, né? Então, como é que poderia, por exemplo, se definir, né? Não sei, entender esse conceito místico, né, de mestre e discípulo como decorrência aí da autoevolução? Excelente, Sora. O que acontece é que nós somos acostumados, talvez dentro da nossa tradição, a imaginar que nós precisamos encontrar alguém que nos guie. Não que eu não possa escutar outras pessoas e aprender com eles, por favor, e eu tenho que fazer isso o tempo todo. Mas nós estamos acostumados a pensar que o meu caminho evolutivo, ele depende necessariamente de eu encontrar alguém que vai me guiar.
E ao fazer isso, eu esqueço de uma verdade mística fundamental, que o mestre dos mestres habita o meu interior, como habita o interior de cada pessoa. Então, que não há nenhuma verdade que possa ser revelada a mim que não possa ser revelada a você, que não possa ser revelada a qualquer pessoa, porque este mestre é o mesmo. Essa partícula divina que está no meu interior é a mesma que está em você, que está em qualquer outra pessoa. Como eu disse, é a ideia lá da lâmpada da árvore de Natal. A fonte é a mesma. Então, antes de buscar uma pessoa que eu vou seguir e cegamente guiar o que ele me diz, o que o misticismo diz? Você tem que tentar buscar as chaves que permitam que isso que está dentro de você, que é divino, se comunique com você. E mais do que se comunique com você, que você seja capaz de ouvir. Porque, aqui usando, já que referimos há pouco ao cristianismo, uma passagem de Jesus que dizia, não adianta jogar pérolas aos porcos. Ele tem uma outra que ele diz, eu estou na porta, bato, se me ouves, abre, né? Abre que eu quero estar com você, me ouça, você que não está me ouvindo. A ideia é mais ou menos essa. Está ali, está querendo se manifestar, está querendo te guiar, está querendo guiar os passos da evolução, a evolução da humanidade, a tua evolução. Basta que você guie os passos para que possa evoluir. E daí sim, quando você consegue desenvolver toda esta aptidão para ouvir, o mestre se manifesta, porque o discípulo está pronto. Quando o discípulo está pronto? O discípulo não está pronto quando ele é um mágico, ele não está pronto quando ele dança pelado na floresta, ele não está pronto quando ele levita. O discípulo está pronto quando ele está capaz de ouvir. Este é o momento que o discípulo está pronto, quando ele está disposto e capaz de ouvir. E aí o mestre se manifesta para não jogar pérolas aos porcos, para então ser ouvido. Que bom, Frater. Gostaria mesmo de deixar isso bem esclarecido, né, para todos, né, porque isso é sempre uma informação importante, né, para que as pessoas reflitam e comecem a se dar conta, né, desse fato tão simples, né, e às vezes sem compreensão, né. Muito bom. Obrigado. Muito bom, Frater. Excelente trabalho. Parabéns. Não, que é isso. Frater Luiz, gostaria de fazer um encerramento? Sim, eu quero agradecer profundamente nosso querido Frater Adel por esta maravilhosa palestra. Quero agradecer também ao nosso mestre da Loja Curitiba, o Frater Paulo, que também tem conduzido esses trabalhos de gravação das nossas palestras, e também a nossa mestra auxiliar, a senhora Denise Jorge, que sempre ali muito atenta e muito dedicada a todos os detalhes para a organização desse trabalho, né? Eu, da minha parte, estou muito feliz, muito agradecido e desejo ao Frater Adel muito sucesso, não só na sua vida mística, nos seus trabalhos místicos, mas, sobretudo, nos seus trabalhos profanos, nos seus trabalhos do dia a dia. E espero encontrá-lo logo em breve em um outro trabalho que você possa nos presentear. Da minha parte, muito obrigado. Estou satisfeito. Sora Denise, gostaria de fazer algumas palavras? Não, né? Na realidade, eu só gostaria assim de agradecer a todos, né, que se sintonizarem aí nesse nosso canal da Loja Curitiba, né? E espero poder encontrar todos, né? Sempre nas nossas palestras. Mas só isso. Passa a palavra. Certamente, Sora. Então, muito obrigado, Frater Luiz. Muito obrigado, Sora Denise. Frater Adel, muitíssimo obrigado.
por suas palavras, seu conhecimento, ter compartilhado conosco esses momentos agradáveis, muita informação. Vale a pena ver e rever, pegar os detalhes, meditar um pouco sobre cada ponto que o Frater explanou. Muito obrigado. Esperamos ter a oportunidade depois de ter o Frater também falando sobre outros assuntos. No nosso canal está sempre disponível para nossos fratres sorores poderem nos ajudar nesse caminho, né? Nessa existência. Então, muito obrigado. Um grande abraço a todos. Paz profunda. Paz profunda. Paz profunda.